Olá, amantes do inexplicável e do misterioso, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Cristiane Reis e hoje nós vamos mergulhar um dos cenários mais comuns e paradoxalmente mais aterrorizantes do dia a dia, que são os elevadores. Esse cubículo aí metálico que nos transporta de um andar para o outro pode se transformar num palco sobrenatural também. Então se prepara aí que eu trouxe 6 relatos, experiências sobrenaturais em elevadores, histórias reais lá do Reddit. O primeiro relato, nomeado A Dimensão do Nevoeiro. E é um rapaz lá de Oklahoma, nos Estados Unidos. Ele é entregador e contou uma experiência aí meio estranha. Num prédio antigo, o elevador parou entre andares, né? E aí as portas se abriram parcialmente para poder revelar um vazio absoluto, preenchido ali com um nevoeiro denso, escuro. E a sensação era de estar a milhares de metros de altura, sabe? Sem vento, só com um silêncio opressor e uma escuridão infinita. E aí, depois de momentos de terror, as portas se fecharam, o elevador voltou a andar direitinho, certinho. E ele conta que o medo foi tanto que ele optou descer pelas escadas, se recusando ali a usar o elevador de novo. Agora imagina, se para entre um andar e outro, era pra, sei lá, no mínimo ter paredes, né? Sei lá, uma parede ali, pronto, e aí fecha de novo, continua andando. Seria assustador também, mas menos sobrenatural, né? Seria um assustador real. E aí ele pegar e ver um monte de nevoeiro, ver nevoeiros como se estivesse muito alto, é muito estranho. Eu também desceria por escada, com certeza. O próximo relato se chama O Toque no Hospital Psiquiátrico. É de uma ex-funcionária de um hospital psiquiátrico e ela é ali da região de Vancouver. E ela disse que teve um encontro lá meio esquisito, assim. Durante o turno noturno, né, no elevador que conectava o hospital a túneis subterrâneos, ela conta que sentiu uma presença física esmagadora, mesmo estando sozinha. Aí parece que, entre aspas, sozinha, né? E ela sentiu um toque suave no ombro e um sussurro, ei, no ouvido, assim. E aí ela começou a gritar, e assim que ela começou a gritar, as portas finalmente se abriram e estavam no mesmo andar. Quando ela foi contar para outras pessoas, ela viu que outros funcionários já tinham passado pelas mesmas experiências também. O próximo relato é chamado O Elevador Troll de Londres, na Inglaterra. Um funcionário, né, de uma loja de moda ali num prédio de 200 anos vivenciou um fenômeno peculiar, né? Todas as manhãs o elevador agia de forma estranha, ele conta. E aí um dia, ao tentar subir para o terceiro andar, o elevador fechava as portas, mas não subia. Aí abria novamente e estava no primeiro andar. E aí ficava repetindo isso, mesmo sem ter ninguém lá fora, no primeiro andar tentando entrar. E aí, frustrado, então, ele foi embora pelas escadas. E aí, ao chegar, então, no corredor do terceiro andar, as portas do elevador se abriram sozinhas, bem do lado dele, assim. E estavam completamente vazios, como se o elevador tivesse seguido ali por conta própria. Quer dizer, não tinha ninguém no elevador e ele chegou no terceiro andar. Como? Não é? O próximo relato foi nomeado 12º Andar Desaparecido. Então foi num hotel de luxo, ela não contou um lugar específico e ela viveu momentos de pavor, assim. Ao subir para o 15º andar, o elevador parou no 12º. Então ela foi subir para o 15º andar e o elevador parou no 12º. E ela conta que em muitos lugares o 12º andar, assim como em outros lugares o 13º, muitas vezes é omitido, né, nesses edifícios. E aí as portas se abriram para um corredor escuro e gelado. E ela ouviu passos pesados se aproximando, né? E depois de tentar fechar a porta sem sucesso, ela finalmente conseguiu. E quando ela chegou no 15º andar, sua irmã estava em pânico, afirmando que ela havia desaparecido por 45 minutos. Embora a mulher no elevador tivesse passado apenas uns 10, assim. E outros hóspedes relatam a mesma experiência nesse hotel de luxo. Então, quer dizer, pra ela ficou 10 minutos tentando fazer o elevador voltar a andar, né? Fechar a porta e continuar. Mas para a irmã dela foi 45 minutos para subir lá do térreo ao 15º andar. Assustador. E o 6º relato é nomeado A Entidade do Poço, no sul da China. Essa usuária do Reddit relata uma experiência de infância. É o seguinte, preso em elevador em um prédio semi-abandonado, ele e um amigo olharam para cima através da ventilação do poço. Lá uma criatura com feições humanas distorcidas, descritas como um híbrido entre mandril e uma velha com dentes afiados e olhos fixos, observava eles em silêncio absoluto. O
o pânico tomou conta, né? E a entidade só desapareceu quando a energia do elevador foi restaurada. Um ótimo lugar para não ir é em prédio abandonado, né? E assim, semi-abandonado, ou seja, o elevador ainda funcionava, mas parece que já estava mal frequentado, mal assombrado, melhor não. O próximo relato se chama O Elevador Solitário da Floresta de Sabah, lá na Malásia. A pessoa descreve a descoberta de um elevador isolado no meio de uma floresta densa. E aí ela e um grupo entraram, assim, nesse elevador, e eles foram levados a um complexo subterrâneo imenso, abandonado, infestado por uns fungos estranhos que pareciam fundir com corpos humanos em estruturas monstruosas. E o elevador não era só um transporte, mas era uma armadilha para níveis cada vez mais profundos, né? Onde a lei da física não se aplicava. E os fantasmas das vítimas de fungos ainda esperavam pela máquina. Ou seja, as pessoas desciam, chegavam lá, ficavam. Que bom que essa usuária conseguiu sair, mas ela não contou como, devia ter contado como. Esses relatos, então, nos mostram que o sobrenatural pode estar espreita em qualquer lugar, os mais inesperados até os mais simples. Histórias como essas fazem a gente questionar a realidade, né, da nossa segurança, do nosso ambiente, do dia a dia e tudo mais. E é isso, deixe seu relato sobre uma experiência bizarra com elevadores aqui nos comentários. E deixe seu like também, se inscreva no canal e até o próximo.